Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora passamos a analisar o artigo 21. Primeiramente, iremos realizar a leitura do artigo e em seguida apresentar os comentários devidos. Artigo 21. O poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Então temos aqui estabelecido, pela Lei 2010 de 2009, a igualdade dos poderes aí, tanto da mãe quanto do pai. Ou seja, anteriormente a isso existia a figura do chamado pátrio poder, que então passou a se chamar agora poder familiar. Então, o poder familiar ele está relacionado a esse dever dos pais de sustentar, esse dever de ter a guarda, de tratar aí em relação à educação dos filhos menores, etc. Ou seja, o poder familiar, então, ele é um conjunto de direitos e também de deveres atribuídos a esses pais em relação à pessoa que estiver aí em idade, menor de idade, menor de 18 anos, que sejam eles considerados seus filhos, né? Então, quanto à pessoa e quanto aos bens do menor de 18 anos, os pais têm o poder familiar. Então, eles têm esse dever, essa responsabilidade de sustentar, de dar a guarda e tratar sobre a educação, etc. Temos então que o poder familiar será exercido então em igualdade de condições, né? Então a lei estabelece a igualdade de condições para esse pacto poder, tanto pelo pai quanto pela mãe, na forma em que a legislação civil dispuser. No caso aí temos o próprio Código Civil, né, que trata sobre essas relações, assegurando ainda a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária. Ou seja, se os pais tiverem os mesmos direitos, porém ocorrer uma certa divergência quanto a algo que é essencial, um desses pais pode procurar poder judiciário e será resolvido. O juiz irá decidir essa relação. É importante dizer que esse artigo 21 é justamente uma derivação do artigo 226 da Constituição Federal. O artigo 226, em seus parágrafos, diz que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Então, se os direitos e deveres da sociedade conjugal, ou seja, do homem e da mulher, são exercidos de forma igualmente, também o poder familiar será exercido aí de forma igual também entre o pai e a mãe. Então, da mesma forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina isso no seu artigo 21 aqui, né, sendo esse poder familiar exercido em igualdade de condições tanto pelo pai quanto pela mãe. Né. A perda ou suspensão desse poder familiar podem ser decretadas judicialmente, né, nos casos previstos na própria lei, né, e nas hipóteses de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações dos pais. Tudo isso estabelecido na lei, etc. Né. Então é interessante dizer que existe isso, né? Que o poder familiar ele tem que ser exercido de forma igualitária, nas mesmas condições entre o pai e a mãe. E caso haja divergência, algum deles poderá acionar o poder judiciário para tentar resolver aí esse impasse, né? Essa lide, aí dessa discordância em relação à forma, né, de se tratar a criança dentro aí dessa relação familiar, etc. Então, esse é o artigo 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente.